Agora, em 1 Coríntios, capítulo 6, ele vai falar sobre processos ou queixas entre irmãos. Processos ou queixas que vão ser resolvidos nos tribunais pagãos. Vamos ler. Obrigado. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes? O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Agora, essa é uma passagem bastante difícil, eu acho. A igreja do Brasil é nova, relativamente nova. Agora, eu vou dizer, eu não sei quando começou a Igreja de Cristo no Brasil, porque talvez houvesse Igreja de Cristo no Brasil no século XVIII, que nós não estamos sabendo. Mas que saibamos, a Igreja de Cristo aqui no Brasil é nova. Não é nova no mundo, mas nova nesse país. E quando a igreja é nova e ainda relativamente pequena, às vezes esses casos não surgem tão facilmente. Nos Estados Unidos agora nós temos, infelizmente, casos, litígios que chegam ao público, tratados nos jornais, tratados na televisão, coisa desastrosa que nunca queremos que aconteça. Mas mesmo numa igreja jovem, como essa igreja de Corinto, pode haver problemas. Quando começamos ou ajudamos, eu devo dizer, quando ajudamos a dar início à Igreja de Cristo em São Paulo, a cidade, nós tivemos logo nos primeiros anos um grande problema litigioso que durou até a década de 80. Eu não sei se ainda existem problemas, mas houve problemas naquela época. Igreja jovem, mal começado,
mal começada e já estávamos saindo no jornal, comentários na televisão sobre esse problema. E eu creio que Paulo está falando justamente sobre isso. E ele está dizendo que os irmãos não deveriam ir para os tribunais dos pagãos para resolver os problemas da igreja. Podíamos resumir o que eu acabei de ler naquela frase. Paulo está dizendo, é uma vergonha a igreja ir para um tribunal pagão para resolver problemas da igreja. Esta é a ideia. E ele usa vários argumentos. Ele menciona que os cristãos vão julgar os ímpios, os não cristãos. E eu acho estranho, sempre achei estranho essa frase, porque ele acabou dizendo em versículos 12 e 13 de capítulo 5 que Deus vai julgar as pessoas fora da igreja e nós não deveríamos julgar as pessoas fora da igreja. Correto? Correto? Ele acabou de dizer isso. Eu quero ajuda aqui, né? Angel, você precisa me ajudar. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ele acabou de dizer em capítulo 5, os santos não vão julgar o mundo, Deus vai julgar o mundo. Não deve haver uma explicação. Quer dar essa explicação? Eu entendo que está havendo atualmente um julgamento, inclusive lá a gente nota nas 7 igrejas da Ásia, e o julgamento vai ser concretizado no julgamento final, mas é pela pregação da palavra que é feita pelos cristãos. A palavra vai julgar, mas quem propaga a palavra, na verdade, são os cristãos. Inclusive os próprios anjos vão ser julgados, mas isso acontecerá no julgamento final. O processo de julgamento já existe. A meu modo de ver, o livro de Apocalipse deixa isso bem claro, que o julgamento começa até na igreja, como as 7 igrejas, mas vai continuar até o final. Então, na verdade, nós julgamos pela pregação da palavra que nós fazemos. É a palavra que julga, mas quem propaga a palavra somos nós. Então, na verdade, nós somos juízes, vamos dizer assim, no sentido de que nós propagamos aquilo que julga e vai julgar tudo, inclusive os próprios anjos, e esse julgamento final vai ser lá no fim, quando eles voltar. É uma boa explicação, muito boa. Já ouvi falar também que a nossa conduta como cristãos vai servir como um tipo de julgamento. Também. Quer dizer que os anjos que desobedeceram a Deus podem dar desculpas, mas Deus pode apontar para os cristãos e dizer, mas veja esses seres humanos, eles me obedeceram, e você aqui no céu não podia me obedecer. Talvez um pouco de julgamento também assim. Bem, mas obrigado por aquela ajuda, foi muito boa. Mas continuo dizendo aqui que ele diz, vocês não deveriam buscar soluções nos tribunais seculares, nos tribunais dos pagãos. Vocês deveriam julgar os casos da igreja. E é uma vergonha realmente levar um caso da igreja para um tribunal público.
Howard, Sim, se o Deus continua, é Deus quem julga os de fora através da propagação da palavra pelos cristãos. Aí combina com o final do 5. é bom. Muito bom. Versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Ele disse, os casos da igreja, não use por desculpa que você tem que ir no tribunal, porque lá tem advogado, tem procurador, tem juiz, pessoas que estudaram na Faculdade de São Francisco, são pessoas de grande vulto. Não fala isso, ele diz. Escolham as pessoas menos importantes entre vocês para resolver esses casos. Porque muitas vezes os casos da igreja, qualquer pessoa que conhece a Bíblia pode ver o que está certo e o que está errado. Você não precisa de advogados e procuradores e juízes, é evidente. E a pessoa menos instruída, a pessoas de menos importância em termos de prestígio pode resolver os problemas assim. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Eu acho que isso deve ser um problema hoje, porque foi sempre um problema quando eu morava aqui no Brasil. O caso de quem é o dono de um prédio. Quem é o dono de um prédio? Ou de vez em quando uma família se muda para a casa do zelador e fica lá por um tempão e finalmente a igreja quer que essa pessoa saia e a pessoa não sai. Não sai. E tem aquele, como é que chama? Aquela domínio, aquela lei de domínio. Usa o capião, né? Isso ainda acontece aqui no Brasil? Acontece sempre nas igrejas, eu acho, em todas as igrejas. Mas é uma vergonha se nós temos que levar um caso assim para os tribunais. O problema que eu estou, a qual eu me referi, que nós tivemos tantos problemas aqui no Brasil, foi com aquela cadeia de rádios que tivemos aqui no Brasil, a Rádio Piratininga. Não foi isso? Rádio Piratininga. Foi uma coisa tremenda. Mas qual a solução que ele oferece à igreja? Se existe um problema dentro da igreja realmente grave, vamos usar um exemplo mais prático. Se eu chego para o Adalto e eu digo para o Adalto, olha, eu estou passando por um problema bem grande na minha família e eu preciso mesmo de um empréstimo, senão eu sou capaz de perder tudo. E ele me empresta dinheiro. E eu prometo, eu vou pagar isso até tal data. E é um acordo que nós chegamos assim. Mas eu não pago. E ele precisa. Quando chega aquela data, ele precisa daquele dinheiro. Eu não pago, e não apenas não pago,
eu não quero nem ver a cara. Se eu vejo o Adolfo chegando lá na frente, eu vou fechar aí tudo e quando ele bate, eu não vou atender. E ele diz, olha, eu emprestei esse dinheiro ao Norton, ele não paga, eu vou para o tribunal, eu vou resolver esse problema. Ou outro exemplo. Esse exemplo que estou usando aqui é verdadeiro. Eu não paguei o Adalto que deu e não vou pagar. mas esse caso realmente aconteceu. E acontece muito nos Estados Unidos. Principalmente com o negócio de petróleo. Que um homem que está, vamos dizer, engenheiro químico, e ele sabe um lugar onde ele acha que vai haver realmente um poço produtivo de óleo, mas custa dinheiro para buscar aquele óleo. Então ele toma dinheiro do Adalto, toma do Enio, toma do Randy, toma de você, Ranieri, e ele gasta esse dinheiro e nada acontece. Mas pior ainda é se ele gasta esse dinheiro para outra coisa e não busca petróleo. E de repente tem todos esses irmãos que investiram a sua economia e não recebem nada. Esse é um irmão que fez isso. É um fraude fazer isso, não é? É fraude. Como é que eles vão ganhar o dinheiro? Quando falo com o homem, ele diz, eu não tenho e não pago. Você sabia quando investiu que eu era ladrão? Eu não vou pagar, eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar. Nesse caso, você entrega ele para Satanás, já não considera mais um irmão. Aí, pagando, você pode Estamos buscando ideias. Onde o caso fica sério é quando você investiu uma fortuna numa coisa que o irmão estava cuidando e dá em nada. Você perdeu tudo. Você pode ser uma viúva e você tem confiança nesse cristão, nesse homem, diácono da igreja ou presbítero da igreja, investe tudo. E ele não usa o dinheiro como ele prometeu, e a viúva fica sem, fica na lona, ela não tem nada. Agora, esse problema surge frequentemente nas igrejas norte-americanas. Como é que vamos resolver esse problema? Paulo diz que deveríamos pedir que alguns irmãos da igreja resolvam esse problema. Eis o problema. Se eles resolvem, porque o homem que tomou dinheiro é famoso e poderoso e a viúva não pode fazer nada, qual o recurso dela? Esse é o problema. E eu não tenho todas as soluções. Outra pergunta. Isso aconteceu também nos Estados Unidos. Uma igreja com presbíteros, uma igreja grande e famosa,
teve presbíteros que não queriam dar nenhum relatório sobre a condição financeira da igreja. Então, domingo após domingo, a congregação contribuiu e nunca eles receberam relatório dos presbíteros sobre quanto dinheiro foi recebido, quanto dinheiro foi gasto e gasto para quê. Não é? Então, alguns diáconos mais jovens, inteligentes, pediram um relatório. E os presbíteros falaram que não era nada, não era problema deles e que eles não iam publicar essas informações. Agora, esses diáconos eram homens muito capazes e conheciam bem as leis e as obrigações, e eles acabaram processando os presbíteros, fazendo demandas. Você tem que nos mostrar o relatório da situação financeira dessa igreja. E olha, foi um escândalo na cidade. Saiu nos jornais, saiu na televisão, saiu no rádio. Agora, são problemas bem grandes. Paulo diz que nós deveríamos sempre tentar edificar a igreja. E eu não posso imaginar um grupo de presbíteros que recusam dar relatórios à igreja sobre a condição da igreja financeira. Eu não posso imaginar porque existe segredo em qualquer igreja sobre a situação financeira. Mas se uma pessoa se um grupo está exigindo, pedindo ver o relatório, e eu simplesmente recuso a dar, isso cria dúvidas. Por que esses presbíteros não querem que ninguém saiba quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro está saindo, quanto dinheiro nós temos no banco? Está me entendendo? Agora, o dano que foi criado por aquele caso na cidade onde aconteceu foi terrível. Praticamente destruiu a igreja, destruiu grande parte da reputação da igreja de Cristo naquela cidade. Não apenas aquela congregação, mas outras congregações. Ou como está acontecendo agora na igreja católica e também em várias igrejas protestantes, onde tem padres e tem bispos que maltrataram criança, maltrataram mulher. Você sabe o caso, você sabe desse caso. Se você fosse os pais de uma pessoa maltratada assim, uma menina, por exemplo, o que é que você faria? Bom, eu vou dar a minha opinião. Posso dar a minha opinião. E eu posso estar errado. Eu não sou Deus. Eu acho que há casos que exigem uma pessoa fora da igreja. Casos muito complicados. Por exemplo, sobre quem é dono de um terreno, quem é dono, ou como o dinheiro deveria ser distribuído que foi perdido, não é? Como é que nós vamos resolver esses casos? Eu acho que há casos que exigem pessoas bem treinadas.
Mas, na grande maioria de casos, os problemas da igreja nós podemos resolver nós mesmos, com a ajuda de Deus. E que, na grande maioria dos casos, nós deveríamos engolir nossa perda para não jogar vergonha em cima do nome de Cristo. Amém. Mas de vez em quando eu creio que o problema é tão grande e tão complicado que uma pessoa que não conhece as leis não pode resolver. Agora, eu vou lhe dar outra solução, que eu acho que é bem melhor do que essa solução. Na Igreja de Cristo, nós temos pessoas que são advogados, são procuradores, são juízes. E eu acho que se existe na sua congregação um caso assim, você pode pedir a ajuda de irmãos qualificados. Irmãos ou também, às vezes, irmãs que são advogados ou juízes. De fato, no caso da rádio, daquela rádio Piratininga, nós criamos um tipo de tribunal e usamos membros da igreja como pessoas para defender ou acusar. E não sei se resolvemos perfeitamente o problema, mas pelo menos fizemos tudo possível para resolver o caso assim. Que eu saiba, nenhum membro da igreja processou outro membro da igreja naquele problema, que eu saiba. Mas imagine uma situação assim. Um problema entre duas congregações na mesma cidade. Uma briga. Os membros deveriam poder resolver o problema, mas talvez não membros daquelas congregações. Talvez as duas congregações concordam. Vamos convidar Santana, vamos convidar Enio, vamos convidar o filho do Adalto, que é advogado, vamos convidar tal pessoa que talvez seja um procurador público, e vamos num certo dia ouvir essa causa, não é? E você cria um pouco de júri, vamos dizer. E vocês decidem, antes de ter esse processo, que vocês vão aceitar a conclusão desses homens de Deus. E vocês aceitam. E talvez uma igreja perca completamente e uma ganhe. Ou talvez nenhuma ganhe tudo. Mas pelo menos isso não saiu no jornal, isso não saiu na televisão, isso não criou uma vergonha na cidade por causa dessa briga. Agora, essa é uma possível solução. Mas o fato é que na igreja nós temos problemas de vez em quando, que são justamente os problemas descritos aqui em 1 Coríntios capítulo 6. Sim, senhora. Eu acho que a gente precisa procurar na palavra as respostas. E muitas vezes, uma coisa simples ajuda muitas pessoas. Por exemplo, quando eu frequentava 9 de julho ainda, o irmão Abramo, ele deu um sermão sobre essa questão de emprestar e tomar emprestado.
Porque ele disse que muitas pessoas estavam perguntando a ele, ah, emprestei e fulano não pagou, ou então eu quero emprestar e fulano não quer dar. E ele disse, eu não lembro as passagens, mas ele citou aquelas. Quando você for emprestado, você se torna escravo de quem emprestou. Mesmo que seja no banco, ah, vou comprar um carro de 80 mil em 6 anos. Eu estou escravo do banco. Eu estou fazendo uma dívida ainda. E quando você emprestar só aquilo como se você estivesse dando para a pessoa. Que você possa suportar o dano. Você não pode emprestar como aquela viúva que emprestou tudo e depois o outro lá não achou petróleo e não podia pagar. Então, foi uma coisa assim, que me ajudou muito. Porque se alguém te pede emprestar, você vai emprestar o que seja razoável, aquilo que você poderia dar, se a pessoa vier a se negar de pagar. Bom, sinceramente, se alguém me pede um empréstimo, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Eu posso perder esse dinheiro? Sim. E eu, quando empresto, eu nunca espero receber de volta. Eu faço isso. Agora, deixe-me ler novamente aqui nessa passagem. Versículo 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Melhor perder do que arruinar o nome da igreja. E francamente, eu vou dizer mais uma coisa. Quando um irmão chega para mim, me contando um grande negócio, se eu invisto, vamos supor, $100, dentro de um mês, ele vai me devolver $1.000. Sabe o que eu faço? Nada. Eu não invisto. Eu acho, sim, agora vocês vão me condenar. A minha opinião é que é melhor não investir dinheiro com irmãos. Não investir com irmãos. Porque tantos problemas acontecem. Agora, se um pagão chega aqui com um negócio razoável, talvez eu use meu dinheiro. Mas com o irmão eu não tenho recurso, certo? Recurso assim para recuperar o dinheiro, muito difícil. Muito difícil. Porque eu não quero nem na minha congregação, se uma pessoa me deve $1.000 e não me paga, eu não quero que a congregação toda saiba disso, eu não quero que toda a congregação comece a falar sobre Norton que está exigindo esse coitado a pagar $1.000 e outra pessoa diz aquele sem vergonha que não paga o Norton. Eu não quero entrar nisso. E outra coisa, qualquer pessoa, pagão ou cristão, que oferece $1.000 por $100 dentro de 30 dias, ele é mentiroso. Não é verdade? É mentiroso. Ok, vamos continuar. Eu vou
vou abrir aqui uma brecha para falar, para vocês falar. Vocês querem acrescentar alguma coisa que ajude nesse assunto? Você tem uma ideia? Sim. Uma das questões maiores desses processos é lembrar geralmente o nosso objetivo principal, né? Que é amar uns aos outros, né? E muitas vezes amor, as pessoas confundem amor em você dar o que você não pode para ajudar o próximo, ao ponto de você também sair no prejuízo e não ensinar, não é, o irmão que está recebendo que aquilo foi sacrificial, né, de certa forma. E a gente acaba causando um problema. E eu fico nessa dúvida. Quando é que a gente tem esse limite, sabe, entre nós desenvolvermos com os irmãos, porque a igreja, ela necessita uns dos outros, né? Você tem um problema, às vezes é financeiro, você visita a igreja, paga ou empresta o dinheiro, ou até que ponto nós temos que entrar num clima de restrição por causa da nossa própria humanidade, entende? Às vezes criar estatutos ou criar leis dentro da própria estrutura para que impeçam que a igreja não entre nessas tentações, né? Então, só o meu comentário esse limite, às vezes essa linha é muito tênue, né? Entre às vezes você entrar numa estrutura muito rígida para acabar não apoiando aqueles necessitados, aquelas pessoas, e ao mesmo tempo você ser muito aberto e colocar a igreja em uma situação difícil. E nós não estamos aqui falando sobre leis. Estamos falando, espero que estejamos falando sobre bom senso, sobre conduta. Como toda igreja, nós temos problemas às vezes na nossa igreja. Uma pessoa não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar a luz, e precisa de ajuda, não é? Precisa de ajuda. E de vez em quando eu acho que a igreja faria um favor a essa pessoa para dizer: olha, você tem família, você tem filhos, você tem irmãos, veja se eles podem ajudar. Veja se eles podem ajudar. Nós temos um caso, uma família, eu tenho medo desses gravadores. Você e ele tem algo Eu tenho medo desses gravadores. Eu também. Mas eu conheço uma família de pessoas que são de uma das profissões que mais paga dinheiro. Uma família de pessoas assim. E eu acho que foi, não sei, o ar-condicionado que quebrou. E se um ar-condicionado não quebra quando aquele ar-condicionado está esfriando a casa inteira, custa muito dinheiro. Mas, se o meu ar-condicionado quebra, eu tenho que pagar, eu tenho que achar uma maneira de pagar. Essas pessoas, o presbítero soube que esse ar-condicionado não estava funcionando, porque estava muito quente dentro de casa. E ele sugeriu que os presbíteros emprestassem milhares de dólares ou doem milhares de dólares para consertar ou comprar novo ar-condicionado. Eu sou presbítero e muitas vezes nós presbíteros fazemos coisas que nós não queremos pedir à igreja a fazer, para ajudar. Mas nesse caso eu pensei comigo: puxa, o pai dele é médico,
o irmão é médico. E ele é médico. Por que a igreja deveria fazer isso? E um dos médicos é rico. Irmão, eu achava que o primeiro passo seria chegar para aquele irmão e dizer: quanto é que você vai ajudar o seu irmão com o seu ar-condicionado? Porque os presbíteros deveriam ser os primeiros a pagar, ou a igreja os primeiros a pagar. E se nós ajudamos essa família a ganhar um novo ar-condicionado, a próxima família que tem um ar-condicionado pequeno, não tem fim. Não tem fim. Nós temos que usar um pouco de bom senso. E só por uma pessoa pedir o dinheiro ou acusar outro irmão não significa que essa pessoa tem razão. Muito complicado isso, mas eu vou terminar aqui agora. Eu vou começar com isso amanhã. Vamos terminar capítulo 6. Mas eu acho que capítulo 6, o ponto fundamental é que nós deveríamos proteger o nome de Cristo. Amém. E para proteger o nome de Cristo, seria melhor nós sofrermos problemas, a criar problemas. Seria melhor nós sofrermos do que fazer a causa de Cristo sofrimento. Mas eu creio que há situações onde há motivo, inclusive até a própria lei exige que o caso seja levado às autoridades. O pregador, amigo meu, com muita capacidade, acabou abusando de uma menina. Outras meninas surgiram fazendo a mesma acusação. O homem era pregador. Os pais levaram essa pessoa ao tribunal. E realmente, perante a lei, eles foram obrigados a fazer isso. E agora ele está registrado como um criminoso. Ele mora agora em nossa cidade. E a fotografia dele está na internet. Na internet está... Ele tem, em toda a cidade onde ele mora agora, ele tem que registrar como um criminoso. Mas se eu sei de um crime assim e não aviso as autoridades, eu sou criminoso. Correto? Eu sou criminoso. Não sei se ajudei ou prejudiquei ou criei problemas, mas amanhã vamos continuar esse estudo, se Deus quiser. E a quem eu dou a palavra? Nosso irmão Capitão Hugo. É o capitão Hugo.